Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu trago vídeos narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também citações de lendas urbanas. Lembrando também que se você tiver alguma história de terror, sobrenatural, que você queira compartilhar para que eu traga vídeos narrando, entre em contato comigo pelas redes sociais que eu sempre deixo na descrição e me envie a sua história. No vídeo de hoje eu vou fazer a interpretação de uma história de terror que eu vi no Facebook, que eu achei muito interessante, que é um relato real de uma pessoa que se envolveu com a Goetia, que é uma arte relacionada à magia e ao ocultismo, e eu vou contar essa história como se tivesse acontecido comigo, ou seja, eu vou narrar essa história em primeira pessoa, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Desde sempre, eu fui curiosa sobre o ocultismo. Eu já passei por várias religiões, já fui católica, evangélica, espírita, mas as artes ocultas e a magia sempre foi algo que me fascinou. Então, estudar sobre isso sempre foi o meu hobby favorito. Até que em meados de 2012, eu conheci uma arte chamada Goetia. No começo, eu tinha muito medo, até mesmo de ler as clavículas de Salomão, pois aquelas imagens das entidades me assustavam. Porém, era uma mistura de medo e fascínio. Então, os anos foram se passando e eu estudava cada vez mais sobre isso. Conversava com outras pessoas que já tinham experiência, compartilhava informações e etc. Na época, não havia muita informação como hoje em dia tem. Então, para mim foi um pouco difícil, mas nada impossível. Até que em 2019 eu passei a morar sozinha, e para mim foi muito bom, porque enquanto a gente mora com os pais, sabe como é que é, né? Sempre tem algum conflito, ainda mais em se tratando de religião. E já que eu estava morando sozinha, eu teria total liberdade para fazer o que eu quisesse da minha vida. Então foi ali que eu me senti pronta para colocar em prática tudo que eu já sabia sobre a Goetia. A maioria das ferramentas eu fiz manualmente, como a túnica, bastão, o círculo e os selos. Até hoje eu me lembro do meu primeiro ritual, que foi uma coisa bizarra. As minhas pernas tremiam de tal forma como eu nunca vi antes na minha vida. No começo eu fiquei várias horas entoando frases de ritual, sabe, que não surtiam nenhum resultado. Então eu comecei a ficar frustrada e com raiva. E a situação chegou a tal ponto que eu peguei o selo de uma entidade e ameacei colocá-la dentro de um caldeirão em chamas. O ambiente que eu estava era fechado, as janelas estavam fechadas, sem circulação nenhuma de ar. Após eu ameaçar a entidade, sabe o que aconteceu? Duas velas que estavam no meu altar simplesmente se apagaram e ficou apenas a luz das chamas do caldeirão iluminado. O clima ficou frio rapidamente e a fumaça dos incensos tomou conta do meu quarto. Foi então que eu comecei a sentir a presença de uma entidade. Agora que vem a parte mais bizarra dessa história. As fumaças por cima do selo da entidade começaram a formar um rosto humano. E foi então que eu percebi que a entidade estava bem ali na minha frente. Eu não sei como, mas tudo aquilo me deixou em puro êxtase. Um prazer tão forte que eu nunca senti antes. A entidade conversava comigo por indução mental. Falava coisas na minha cabeça, algumas coisas eu não sabia se era eu ou a entidade falando. Porém, eu consegui finalizar o ritual.
E foi ali o começo de tudo. Eu sentia um prazer muito grande, sabe? Qualquer coisa, qualquer problema, eu resolvia de uma forma que era milagrosa, sabe? Na verdade, tudo que envolvia a Goetia, eu sempre resolvia. Bom, resumindo, tinha coisas que eu pedia para as entidades que eram resolvidas de uma forma tão milagrosa que eu não conseguia achar uma explicação de como isso acontecia. Porém, nem tudo são flores. Acontece que toda entidade tem suas legiões de espíritos que trabalham para tal. Quando uma entidade está resolvendo o seu pedido, geralmente ela pede um período para concluir, que pode ser uma semana, duas, não importa. Enfim, durante esse período você entra em um estado de possessão. E daí a entidade precisa de uma moradia para conseguir agir no nosso plano, e essa moradia é na sua psique. Eu não percebia o que estava acontecendo comigo, era como se eu tivesse em transe, sabe? A minha personalidade foi mudando com o passar do tempo. E como consequência, meus amigos e minha família começaram a se afastar de mim porque eu assustava as pessoas. Eu via e ouvia coisas. Eu via sombras passando nas paredes do meu quarto e não eram uma ou duas sombras. Eram centenas de sombras que passavam rapidamente nas paredes do meu quarto, e isso na hora que eu ia dormir, tá? Bom, eu estava me acostumando com tudo isso. O que me fez procurar ajuda mesmo foi que eu estava perdendo o controle de mim mesma. Eu comecei a fazer coisas que eu não me lembrava, falava coisas estranhas que eu mesma não me lembrava. Às vezes eu me pegava com a minha boca mexendo sozinha. Era como se estivesse cochichando algo. Era muito estranho. Enfim, para acabar com tudo isso, eu procurei um centro espírita. Na época, eu conheci um pai de santo que durante 2 anos me ajudou muito a me limpar de tudo isso que estava me perseguindo. E foi só então que a situação se resolveu. Então, gente, por isso que eu falo, toma cuidado se vocês quiserem se aventurar em uma nova religião. Eu respeito todas as religiões, todas as crenças, mas independente da crença que você segue ou pretende seguir, você tem que dar um passo de cada vez. Esse relato eu contei aqui de uma forma bem resumida, porque se eu fosse contar todos os detalhes, ia dar quase um livro, né? Olha, gente, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Isso aconteceu há bastante tempo atrás. Eu era um pouco imatura na época e hoje eu vejo que o meu erro foi eu ter forçado a barra. Hoje em dia, eu continuo praticando a goétia normalmente, mas é claro, né, com prudência. Para os cristãos de plantão aqui, eu vou deixar um recado. Não cabe a ninguém julgar o próximo. Isso vocês já deveriam saber.